Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Saulo de Cardoso, eu sou membro aqui do canal Conexão Marxista e eu vou continuar a exposição desse livro aqui, do professor Cláudio Katz, intitulado Neoliberalismo, Neodesenvolvimentismo e Socialismo, e vou tratar hoje especificamente da seção 4, intitulada Socialismo, que é dividido em 5 capítulos. O primeiro é intitulado Imaginários Socialistas, o segundo as batalhas na Venezuela, o terceiro, a surpresa na Bolívia, ou da Bolívia, o quarto, a epopeia cubana, e o quinto, China, um parceiro para não imitar. Bem, eu vou seguir mais ou menos a sequência expositiva do Katz dessa sessão, uma vez que ele divide a sessão mais ou menos em 2 blocos, né? Primeiro ele vai mostrar o imaginário socialista e como esse imaginário foi retomado na América Latina, o ideário socialista foi retomado na América Latina, sobretudo no começo do século XXI, com os casos venezuelano e boliviano, não que sejam propriamente socialistas, mas vai apresentar um certo tipo de projeto de transição socialista. Bem, e ao mesmo tempo ele vai mostrar o que vem a ser um projeto mais radical, mas que precisaria de uma certa renovação, que é um projeto cubano, e as condições das mudanças de renovação do capitalismo na China. Então, há uma separação muito clara no capítulo, né? Bem, porém isso não faz com que o capítulo não tenha uma sequência expositiva e uma tese geral de exposição que é apresentada no primeiro capítulo da sessão. Eu estou dizendo capítulo, mas é a sessão. Bem, então, qual que vem a ser a tese do Katz? Primeiro, os avanços contra o capitalismo, eles não têm o mesmo ritmo no século XXI do que tiveram no começo do século XX. E as revoluções do século XXI, elas vão ter uma condição mais assincrônica do que sincrônica. O que isso quer dizer? As revoluções do começo do século XX, elas tinham grande mobilização social e popular, uma forte organização do trabalho, e uma orientação de tomada do Estado e uma transição socialista equivalente em muitos setores simultaneamente na sociedade. Isso seria uma revolução simultânea para o Katz. Sem ainda o peso crítico dessa interpretação, porque eu acho que tem alguns problemas, mas a gente vai tratar disso em outro vídeo. Bem, o que seria então a revolução do século XXI? O que a retomada do ideário socialista coloca como horizonte? Uma estratégia, ritmo e caminhos de longo prazo, portanto, assincrônicos, não são simultâneos, né? Do que seria a diferença das revoluções do século XXI. Portanto, é uma retomada lenta das ideias socialistas, até mesmo porque, nesse primeiro capítulo, que tem essa tese do que viria a ser uma concepção de projeto de transição para o Katz, que é muito importante porque o debate do livro inteiro é isso, é apresentar os problemas dos projetos sociais e econômicos em andamento, em marcha, as suas diferenças regionais, porque nenhum projeto ela tem uma homogeneidade no que diz respeito à sua efetivação, como também como a retomada do projeto socialista ele precisa de um amplo debate, o que é importante no sentido de pensar uma transição dados os problemas do modo de produção capitalista. Bem, e nessa tese ele vai englobar o que viriam a ser os projetos latino-americanos ou as novidades latino-americanas. Bem, então ele vai apresentar 4 pilares de novidades. A Venezuela como um socialismo centenário, porque é o projeto do socialismo do século XXI, do que seria a Revolução Bolivariana, proposta por Hugo Chávez. No caso da Bolívia, no projeto do Evo Morales, e principalmente do seu vice-presidente, do Garcia Linera, viria a ser o socialismo comunitário, que traz elementos das sociedades pré-capitalistas de solidariedade para o avanço para o socialismo, a renovação socialista do projeto cubano, com as reformas provenientes dos últimos anos, principalmente entre 2008 e 2011, e, por fim, um projeto regional socialista, que era a proposta da ALBA, como um passo adiante para as transições socialistas, o que é inédito na América Latina. A gente tinha o Comecon no passado, mas não tem
hoje nada parecido. Então é inédito um projeto como a ALBA, né? Um projeto regional. Nesse sentido, o CATS vai dizer, então, é retomado o contexto daqueles projetos nacionais radicais com um projeto socialista e, ao mesmo tempo, se tem agora um projeto continental. Bem, então, nesse primeiro capítulo que abre a obra, que ele vai apresentar essas teses, ele também vai fazer um balanço do que vem a ser o conceito de socialismo, porque a retomada desse conceito, com mais ou menos a miséria produzida pelo projeto neoliberal, que ganhou força após queda da União Soviética, mas ao mesmo tempo ele vai mostrando esgotamento prático na sua efetivação econômica desde a crise de 2008 e, portanto, a necessidade de retomada desses projetos, que ele chama de revisão, mas é mais uma retomada do que propriamente uma revisão. Até mesmo porque a América Latina ela teve uma trajetória do projeto socialista em termos práticos. A Revolução Cubana apresentou uma vitória na década de 1960. O caso chileno ele apresenta uma derrota, até mesmo porque as conciliações, como bem apresenta o Rui Mauro Marini, e a leitura do CATS é bem acentuada e afinada com os acontecimentos do Chile, com a leitura do Rui Mauro a respeito do Chile também, de um não avanço, apresentou a derrota do Allende, da não oportunidade de tomar os movimentos dos trabalhadores, sobretudo nos cinturões industriais, para o avanço para o socialismo, ao invés de conciliações, como fez o Allende, mostrou a sua própria derrota, como também as frustrações da Nicarágua nos anos 80. Então tem uma ascensão e queda. Né? É isso que o CATS está mais ou menos teorizando. E que há uma retomada com os projetos socialistas, com a Revolução Bolivariana proposta pelo Chávez, o socialismo comunitário proposto pelo Evo Morales, né? E também, ao mesmo tempo, a ALBA como um projeto de estruturação continental, o que apresenta um caminho para o internacionalismo. Então, é mais ou menos essa conjuntura que ele vai mostrar para o debate a respeito do socialismo na América Latina. Desse modo, então, ele vai apresentar, a princípio, duas novidades, por isso que ele separa o capítulo. Ou separa mais ou menos a seção, desculpem. Em 3 primeiros capítulos que apresentam esse contexto que viria a ser as novidades, no caso Bolívia e Venezuela, né? E mais ou menos mostrar a renovação malbaratada na China e Cuba como um representante de algumas virtudes socialistas na América Latina. Bem, tem problemas de interpretação? Tem, mas só de trazer o debate já é importantíssimo. Eu não queria expor os problemas ainda da obra do CATS, porque vai ter um vídeo específico para a gente falar a respeito disso, mas a gente tem que ler com respeito, dado o trabalho hercúleo do autor. Outra coisa que é importante, que já aparece aqui, sobretudo nessa condição de apresentação do socialismo, ele não aparece como elemento contraditório já no interior do capitalismo, ou seja, não são as condições materiais de existência do capitalismo que podem apresentar uma contraofensiva, um projeto diferenciado. O CATS está apresentando muito mais como um modelo ideal. Então, essa é a principal problemática. Embora, dada a trajetória de pesquisa, ele tem que voltar sempre para o chão material do qual ele está partindo. Então, embora esse arrobo idealista, por assim dizer, ele ainda tem, lógico, suas bases materialistas. Então, há uma contradição na apresentação, mas não perde a qualidade do texto. Então, isso precisaria ser destacado. Outra coisa que é importante, e que também é apresentado aqui no texto de modo muito frágil, é que ele apresenta as relações pós-capitalistas como sempre uma relação do fim quase que simultâneo do capital, o que não é verdade. Então, ele tem algumas... o que não é verdade, o caso soviético mostrou isso, a permanência do capital, embora não as relações propriamente
capitalistas, ou seja, o capital ainda regia a vida social, né, como força autônoma, embora não o seu controle de classes, mas as condições estatais do seu próprio controle. Portanto, a permanência do mercado nesse cenário ou nesse processo. Não quero aprofundar esse debate por enquanto, até mesmo porque a gente vai ter um momento certo para fazer essa discussão. Então, essa simultaneidade entre socialismo e mercado ela é muito problemática, embora o Katz está apresentando ainda formas ou tentando pensar nas condições materiais de formas de transição para o socialismo. Portanto, a riqueza do debate e por isso a importância do livro. Bem, dada essa apresentação, essa exposição, ele vai mostrar as condições materiais mesmo de existência dos projetos na Venezuela e na Bolívia. Apresentando de imediato, e essa é a riqueza do trabalho, que Bolívia e Venezuela são economias menores dentro da América Latina. E que isso cria problemas de transição. Ou apresenta problemas de transição, embora vitórias parciais significativas e importantíssimas, do qual a gente não pode perder de horizonte, ou no horizonte, né? Do que vem a ser retomada dessas ideias socialistas que vão aparecer nessa crise neoliberal, sobretudo em 2008. Bem, hoje nós vemos um aprofundamento e também uma ofensiva por parte do capital em relação a quaisquer projetos alternativos. Então isso também cabe um destaque a respeito do que vem a ser a importância da obra do Katz antes de alguns elementos golpistas na América Latina. O caso brasileiro é exemplar, né? E o da Bolívia também, porque há querendo ou não, uma queda temporária do que foi o projeto do Linheda, né? Do Garcia Linheda. Bem, então, quando a gente pega o caso da Venezuela e da Bolívia, ele vai mostrar economias que não são intermediárias, como no caso do Brasil, Argentina e México. São economias mais débeis em termos da sua estruturação e de via do desenvolvimento do capitalismo nesses países, embora características particulares em relação aos demais países da América Latina permanecem, e que são países cuja instabilidade política marcou a vida social. Bem, no caso da Venezuela, o Pacto de Punto Fijo, por exemplo, mostra essa instabilidade. Teve que ter um pacto que durasse 30 anos com uma recessão democrática, por assim dizer, né? De troca de partidos da ordem no poder, que foi quebrado com Hugo Chávez. E no caso da Bolívia, um país que teve 36 presidentes que não duraram o primeiro ano do primeiro mandato, né? Mostra que um mandato de 13 anos, no caso do Evo Morales, de 2006 a 2019, certa estabilidade política inédita até então. Bem, além disso, outras características comuns podem ser traçadas desses países, né? A dependência da renda, no caso da Venezuela, a renda do petróleo, no caso da Bolívia, a renda dos hidrocarbonetos, o gás natural. Um Estado que centralizou determinados processos para distribuição de renda, ampliando o consumo, mas não ampliando a produção sob seu controle, e condições de uma tentativa de controle econômico mal baratada, né? Embora, lógico, com perspectivas de transição, mas uma transição que fica num horizonte tão distante que se torna quase impossível dispensar em como ela se daria. E numa tentativa de colocar os movimentos populares dentro do Estado. No caso do projeto na Bolívia, existia a tentativa de incorporação dos movimentos sociais, como é o projeto, era clássico do projeto do Evo Morales e do Garcia Linheda, que é aquele sujeito que além de vice-presidente era o grande intelectual que pensa no que viria a ser o socialismo comunitário, era a oficialização dos movimentos sociais. E no caso da Venezuela é o inverso, né? A tentativa de traçar para a população características democráticas para além do Estado. Então, existem diferenças no projeto, mas que tem também similitudes na tentativa de pensar uma transição. Bem, então a gente pode falar de cada país de modo muito, muito tranquilo e rápido, mas que aborda mais ou menos esse projeto que é apresentado claramente pelo Katz enquanto
projetos que apresentam avanços, mas ao mesmo tempo também condições de certa estagnação, né? No caso da Venezuela, por conta do cenário internacional e a dependência exclusiva da renda do petróleo, e no caso da Bolívia, por conta, sobretudo, do projeto do Linheda, que não pensou a transição para o socialismo, pensa num capitalismo andino-amazônico, de retomada de atividades tradicionais e da solidariedade indígena, mas com uma hiperconcentração do poder no Estado, como sendo o Estado igualmente um projeto de transição para o socialismo. E, por outro lado, o projeto da Venezuela apresenta essa condição de um cenário internacional interno, sobretudo no que diz respeito à sua burguesia, que sabota, cria estratégias de uma guerra quase que interna, uma guerra de baixa intensidade contra o Estado, com assassinatos, rebeliões e etc., além de sabotagens econômicas, desvios de divisas, especulação financeira, o aumento do poder dos banqueiros, uma conciliação entre Estado e capital que permitiu que certos setores da burguesia tivessem alguns ganhos especulativos muito grandes, sobretudo a burguesia local, que foi chamada de boliburguesia por parte de alguns intelectuais, que mostrou certa debilidade no que diz respeito ao avanço a um projeto socialista mais amplo, né? Embora na Venezuela a gente veja experiências de autogestão, tentativas de formação de cooperativas e produção autogestionada e assim por diante. Bem, porém, o que acontece em cada país? No caso da Venezuela, o avanço do projeto do Chávez se deu num diálogo com a burguesia, da qual cada diálogo com a burguesia requeria por parte do governo uma tentativa de mobilização popular para marcar as pressões sobre a burguesia, o que foi vitorioso por parte do Chávez, sobretudo a partir de 2004 com os referendos. E depois do golpe de 2002, que a gente sabe que teve participação por parte dos Estados Unidos, e também numa tentativa de novos tipos de golpe para a região, esses referendos se tornaram uma realidade cada vez mais palatável para a retomada de manutenção das condições das conquistas sociais realizadas pelo Chávez e pelas movimentações ou mobilizações pró-Chávez. Bem, não é à toa que a partir de 2006 esses referendos são cada vez mais constantes. Coisa que o Maduro retoma, só que num cenário muito diferente. Se até 2013, com a morte do Chávez, você tinha um cenário de aumento do preço do petróleo e das matérias-primas e dos commodities no mercado internacional, a partir de 2014 há uma reviravolta, sobretudo na pressão dos neoconservadores nos Estados Unidos. A queda da compra de petróleo por parte dos Estados Unidos, o que era mais ou menos 14% da receita do petróleo venezuelano. Há uma queda desse preço do petróleo que vai influenciar no reinvestimento produtivo, uma queda de produtividade e numa ascensão de consumo. Então, além disso, toda a sabotagem econômica por parte da burguesia leva a uma situação de instabilidade. Então, não dá para dizer que os fatores de luta de classes, por assim dizer, desculpe a repetição, eles inexistem. Pelo contrário, é fundamental entender a condição da luta de classes na Venezuela para analisar essa condição econômica específica. Caso contrário, a gente fica no debate político de uma democracia como valor universal, como é muito apresentado em vários meios de comunicação e numa análise pseudocientífica da realidade. Bem, muitos canais de internet, sobretudo de vias jornalísticas, têm essa perspectiva. É uma análise não concreta de processos concretos. E, além disso, é importante entender o contexto internacional, porque ele vai ampliar essas tensões no interior da Venezuela, o que coloca a Venezuela numa tensão muito similar, embora com modalidades muito distintas do que veio a ser o caso boliviano, que vem a ser o seguinte: amplia-se as medidas pró-mercado ou se radicaliza num processo pró-socialista. É mais ou menos essa a tensão atual.
Não é à toa que muitos analistas vão lembrar do caso chileno para poder explicar a Venezuela. Não podemos dizer que é uma repetição da história, mas que é importante ressaltar que as experiências passadas cabem para a gente entender quais seriam os projetos de futuro. Bem, dado esse balanço da Venezuela, a gente pode avançar para a Bolívia como o Katz faz. Então ele vai dizer o seguinte: por que é uma surpresa a Bolívia? Por que ele vai dar esse título do capítulo? Primeiro porque a estabilidade política, que nós já destacamos do Evo Morales, é inédita. Segundo, porque é um país que, embora a dependência da exportação exclusiva do gás natural de hidrocarbonetos, foi o país da América Latina com maior crescimento regional, econômico regional. Lógico, não tem a mesma dimensão das economias tidas como intermediárias, mas teve um crescimento significativo. Num cenário de retração da pobreza absoluta, tanto no campo quanto na cidade, de uma retração, e é muito significativo o número, ela cai de 24% para 14% no total, e no campo de 63% para 43%, desculpem, o que também é muito significativo, com um aumento do salário mínimo em 64% em anos de governo Evo Morales, sobretudo entre 2005 e 2013. Entre outras conquistas de aumento de renda, diminuição da desigualdade social, ampliação da assistência social para a população, congelamento de preços de tarifas e assim por diante. Então esse cenário ele é inédito do ponto de vista da história, da trajetória histórica da Bolívia, num crescimento acentuado do PIB. Em 2005 o PIB girava em torno de 9,5 bilhões de dólares. Em 2013 ele alcança 30 bilhões, ou seja, um crescimento de 300%. Isso é significativo para a região. Porém, com a ausência de reforma agrária, ausência de diversidade produtiva, ainda com contratos de risco de concessões a empresas de capital externo, privadas ou públicas, como é o caso da Repsol, da Petrobras e da Pan American Energy, da qual teve indenizações pagas por conta da expropriação de ações, e o que debilitou um pouco as condições econômicas da Bolívia. Então essas conquistas inéditas acertaram o projeto do socialismo comunitário, do qual Garcia Lineda é o principal intelectual, e que mostra uma trajetória peculiar a Hugo Chávez, muito parecida, similar a Hugo Chávez, que vem a ser o seguinte: Hugo Chávez sai da terceira via para o projeto socialista. O Lineda ele sai de um projeto indigenista para um projeto socialista comunitário, do qual incorpora esses povos indígenas. Não é à toa que ele vê no Evo Morales e no MAS, que é o partido de ambos, né, que é o Movimento ao Socialismo, um projeto de transição mais amplo, retomando algumas ideias de que é possível utilizar da solidariedade pré-capitalista dos povos indígenas para um projeto pós-capitalista. Porém, desconsidera a possibilidade mais ampla desse desenvolvimento para países de economias intermediárias, o que isola o projeto boliviano, como bem destaca o Katz, e que também apresenta um certo limite, porque o Linheira ele vai apresentar o seguinte: ao mesmo tempo que tem a condição de uma transição concentrada num Estado que promoveria o capitalismo andino-amazônico, ele não mostra como se dá essa transição para o capitalismo. Então, se o drama da Venezuela vem a ser essa ou manutenção das modalidades pró-mercados ou uma transição para o socialismo, o drama boliviano era, até 2019, sobretudo a partir de 2014, ou a manutenção do capitalismo andino ou a possibilidade de ampliação de um projeto socialista, com as concessões com a burguesia, com as condições de uma iniciativa democrática do Estado simultânea, as possibilidades de ampliação das conquistas sociais era quase impossível. Então,
esse cenário de conciliação de classes que vai levar ao mesmo tempo a revoltas populares inúmeras se tornou, porque a gente viu os resultados disso, uma condição de quase descontrole social por parte da natureza política de retomada de poder do projeto de direita. Bem, isso dado, então a gente consegue perceber quais foram as condições de ampliação desse projeto socialista latino-americano e seus limites, né? E as possibilidades de avanço, elas só vão ser colocadas num horizonte muito diferente. Bem, dada essa apresentação, então eu peço para que, se vocês gostaram do vídeo, deem like, se inscrevam no canal. Se não gostarem, deem dislike, porque impulsiona o canal, comentem, indiquem outras obras para a gente fazer o debate e a gente começar a pensar, a fazer esse debate de amplo espectro, assim como faz o CADES. Não só para o convite à obra do CADES, a leitura da obra do CADES, mas um convite para tornar esse canal, esse meio, um meio de divulgação do pensamento marxista e marxiano, também um local de debate mais amplo, né? Então é isso, beijo a todos e até a próxima.